Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem ter acompanhado aquela situação no Rio de Janeiro em que o Estado está agindo contra a criminalidade. Eu venho comentar aqui com vocês porque é um assunto que está rendendo e tantas pessoas começam a perguntar para a gente qual que é a nossa posição, nosso entendimento sobre o assunto. Enquanto alguns insistem em culpar a política do extermínio e romantizar a ideia de que o Estado é o vilão, que o Estado é aquele órgão que vai acabar com vidas, atrapalhar milhares de pessoas de bem que não tem nada a ver com o crime organizado, a realidade é muito mais grave. O Estado já está infiltrado pelo crime organizado. O crime organizado já adentrou dentro da estrutura do Estado e atua dentro dele. Isso tudo de forma silenciosa, de forma estratégica. O que se vê no Rio de Janeiro não é excesso de força, mas o colapso completo das estruturas da segurança e da justiça, um sistema que alimenta o próprio caos que diz combater. Isso por quê? Não é que o crime organizado ele é amparado pelo Estado, não. E não é que também os seus entes políticos, as pessoas que estão dentro do Estado, como políticos, no legislativo, no executivo, ou até mesmo juízes, pessoas que são escolhidas por político para estar no poder judiciário. A história é muito mais complexa do que imagina. É cômodo culpar a polícia, mas quem lucra com sangue derramado não está nas vielas, está sim nos gabinetes, dentro do poder legislativo, em várias estruturas governamentais. As alianças políticas que sustentam o crime organizado há décadas aqui no Brasil já é uma situação que é de conhecimento público. Não é mais anormal dizer que o crime organizado se infiltrou dentro da estrutura do poder. Enquanto o discurso de solidariedade tenta humanizar criminosos, como aconteceu na Câmara de Vereadores de São Paulo, que vocês viram partidos políticos orientando, ou até mesmo líderes partidários, enfim, parlamentares, pedindo um minuto de silêncio para criminosos que escolheram estar com um fuzil na mão para poder atacar a polícia, atacar pessoas que estão trabalhando, que deixaram famílias, filhos, esposa, marido, dentro de casa esperando que essa pessoa voltasse para casa de noite. O criminoso que escolheu estar ali no morro, na favela, com um fuzil na mão, simplesmente definiu que era seu caráter e arriscou o risco da atividade ilícita que ele mesmo aceitou para a vida dele e atuar lá naquela comunidade. Enquanto políticos tentam solidarizar, humanizar esses criminosos, os verdadeiros chefes das milícias e tráfico seguem blindados e por dentro do poder público, negociando influência, contratos e votos. É um exemplo no passado, quando o ministro Flávio Dino, ele era ministro da Justiça na época, junto à Polícia Federal, que era a incumbência daquele ministério, né, um departamento vinculado ao Ministério da Justiça, prendeu a filha do prefeito, a mulher do prefeito de uma cidade, e isso estava saindo nas redes sociais de que aquele grupo político estava atuando junto ao crime organizado, definindo que os moradores só podiam votar em pessoas daquele partido. Ou seja, uma espécie de narco-estado. A cada operação, a mesma cena se repete. A guerra é televisionada, a morte é explorada e o Estado finge reagir. O Estado, ele utiliza a polícia como um meio da teoria do medo. O que é a teoria do medo? Ele utiliza as forças de segurança, a briga armada, para dar resposta às pessoas que esperam essa resposta dele. Ele está demonstrando atitude, está demonstrando um resultado. E essa é uma forma também de manipular o medo. Medo de quem? Dos criminosos. Para que esse grupo criminoso cedem, por exemplo, armas, poder de território. Assim o Estado ele dá uma resposta para a sociedade, mas ele não está tratando o problema. Ele apenas está maquiando. Por quê? Não é a polícia que vai resolver o crime organizado. Não é a briga armada que vai resolver o crime organizado. Porque depois da morte ou da cadeia, o problema passa para a justiça, para o poder judiciário. E o juiz não consegue aplicar uma norma que não existe. O juiz não consegue aplicar uma pena que não está prevista na lei. As leis são fracas, então o juiz não tem poder forte. Porque a própria lei é fraca, ele só aplica a lei. Aí, para mudar essa situação, tem que mudar a lei. Quem muda a lei é o legislativo. É onde o crime está infiltrado. Ou seja, a polícia é uma manobra
no Estado para produzir resposta, para produzir a situação. O criminoso escolheu estar ali, então ele tem que enfrentar a situação e quando morrer não tem que lamentar, e nem o político tem que ficar humanizando o criminoso. Se ele humaniza o criminoso é porque ele está junto ou porque ele tem o mesmo ideal, né? Porque o policial, ele fez concurso público, ele estudou, ele fez testes, ele tem uma experiência de vida que ele assumiu uma função social de proteger o cidadão de bem. Porém, muitas das vezes é utilizado por massa de políticos, usando também, esses políticos utilizam essa polícia, esses policiais como massa de manobra. Infelizmente, numa guerra ideológica e às vezes para produzir um resultado que sequer resolve o problema. Mas não há enfrentamento real, porque o problema não está nos morros, e sim nas instituições corrompidas que transformam o medo em instrumento de governo. Portanto, antes de apontar o dedo para os policiais que arriscam a vida, seria bom encarar o fato de que o Brasil já flerta com o narco-estado. Isso como? Através de políticos corruptos, de pessoas que estão dentro do Estado, ajudando o crime organizado. Esse tipo de pessoa o partido não deveria nem aceitar. Por quê? Se ajuda o crime, por que o partido vai aceitar uma pessoa que ajuda o crime? Então fica meio imoral, sem sentido. Portanto, nessa situação, o inimigo não é o Estado armado, não é a polícia, é o Estado corrupto, é o Estado corrompido. E quando eu falo Estado corrompido, eu não falo ele inteiro. São os agentes que estão dentro dele, que são corruptos, e estão tendo a oportunidade de continuar o trabalho e ajudar o crime organizado.